Então, continuando o capítulo 6. Estudante. Bertrand Russell diz que se há um Deus, ele não pode ser bom. Deus mesmo não está sujeito à lei, mas se violamos a lei de Deus, sofremos. Se Deus fosse bom, poderia ter criado todas as almas deste mundo acima da lei. Srila Sridhar Maharaj. Se ele diz isso, quer dizer que quer tornar-se o Deus dos deuses. Ao Sr. Russell, nós dizemos que a verdade absoluta é desconhecida e incognoscível. Como seus caminhos podem ser conhecidos? Ele é um autocrata e você quer impor sua experiência finita, deformada e frágil à verdade universal. Sua experiência é a limitação da limitação, e você quer atirar essa pequena experiência sobre o todo ilimitado? Então aqui a pessoa fala que se Deus fosse bom, ele não teria criado o ser humano, criado enfim as almas. Primeiro que ele já está falando besteira porque a alma não foi criada. A alma nunca foi criada. Essa é uma concepção errada. A alma é uma centelha, uma partícula da energia marginal de Deus. Então, a alma nunca foi criada. A alma é uma partícula da energia de Deus. E aí ele fala se Deus é bom, Deus não está sujeito à dualidade, o bom e o mal. O bom e o mal é dualidade. Deus não está sujeito a nenhuma lei material. Isso é lei material. Então veja só a concepção totalmente errônea da pessoa, uma pergunta muito desagradável, errada, e aí Srila Siddhar Maharaj começa a explicar porque Deus se apresenta para quem Ele quer. O infinito, que é Deus, Ele só se apresenta para o finito se Ele quiser. Não é para qualquer um. E a compreensão também, a compreensão da pessoa, não é qualquer um que vai ter a compreensão sobre Deus. Uma pessoa que não serve Deus, a pessoa que não tem nenhuma conexão com Deus, e para ter a conexão com Deus tem que ter um guru genuíno. Se não tiver um mestre espiritual genuíno, não há conexão com Deus. E a pessoa sem a conexão com Deus, ela não vai conseguir enxergar a verdade. E aí fica falando coisas absurdas. A verdade só descende para aquele que serve Deus da forma adequada, para aquele que distribui a consciência de Deus para as outras almas. Senão a verdade não descende. Então, como que uma pessoa que não tem nenhuma conexão com Deus quer analisar Deus? Quer julgar Deus, se Deus é bom ou não? Como que isso é possível? Então, existem muitas pessoas assim no mundo. Sim, muitas pessoas. A maioria, na verdade, tem a concepção errada e fica julgando, não só Deus, mas como todos. Não temos que julgar ninguém. É um argumento muito deplorável, baseado na asserção de um conhecimento falho. De sua posição finita, você quer conhecer a dimensão do todo infinito para então criticá-lo. Qual o fundamento de sua crítica? Você se aproxima do infinito para criticá-lo baseando em quê? O quanto você conhece sobre ele? Se vir uma mãe castigando seu filho e vir apenas essa parte de seu comportamento, você poderá concluir que ela é muito cruel. Mas você desconhece o afeto com o qual a mãe cuida de sua criança. Não percebe como ela se preocupa com seu futuro. Não percebe tudo isso. Você poderá dizer que ela está castigando o filho e que, portanto, ela é cruel, mas desconhece o contexto de seu comportamento. Qualquer incidente tem de ter um futuro e um passado, e você deve cuidadosamente detectar isso antes de proclamar um julgamento ou fazer qualquer comentário. Em
em seu caso, quão limitado você é em relação ao infinito? Até que ponto pode compreendê-lo? Sua capacidade de conhecer o infinito é muito débil. Ninguém deveria tentar fazer qualquer afirmativa a respeito da vontade infinita, baseado em sua própria capacidade limitada. Para uma pessoa de conhecimento, isso é leviano e suicida. Estudante. Quem somos nós para analisar Deus, julgar Deus, se Ele é bom, se Ele não é bom? Porque é uma visão totalmente limitada, pequena das pessoas, e que tem essa visão, Deus, ele deixa todo mundo sofrer no mundo material, que nem perguntaram outro dia, né, numa aula daquela terça-feira que tem aquele grupo que não conhece, igual dia Vaishnavismo, e aí perguntaram, por que Deus dá doença? Por que Deus deixa tanta gente sofrer? Por que Deus deixa os animais sofrerem? Deus não é carrasco, Deus não dá nada de ruim para ninguém. Deus, Ele quer o nosso bem, mas o bem, nós somos a alma. Deus não está preocupado com o corpo. Então, quem tem a visão que somos o corpo, a pessoa fala, poxa, mas se Deus é tão bom, se Deus é bom, se Deus é isso, se Deus é perfeito, por que que Deus dá doença? Por que que tem tanta gente sofrendo? Por que existe a Covid-19? Por que existe câncer, infarto, AIDS, qualquer doença, qualquer coisa? Por que existe avalanche? Por que existe enchente? Pessoas perdem casas, pessoas perdem familiares, pessoas perdem tudo. Então Deus não é justo. Isso é uma visão extremamente limitada. Não conhecemos Deus, não conhecemos o que aquela pessoa fez antes para estar cumprindo aquilo. Então Deus, Ele dá o melhor para a nossa alma. E o melhor para a nossa alma é cumprir o que fizemos de errado e o que fizemos de certo. É a lei do karma, ação e reação. Se estamos aqui sofrendo, quem está sofrendo, e todo mundo sofre, todo mundo em algum momento da sua vida material vai sofrer. Não tem como não sofrer no mundo material. A Escritura fala, nós estávamos sofrendo no ventre da mãe. Pedimos para sair. Depois saímos do ventre da mãe, já começamos a sofrer frio, calor, enfim, tudo. Tudo. Até o momento da morte vamos sofrer muito. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo vai sofrer. Então Deus é ruim? Claro que não. Aí esse estudante fala, mas por que Deus não deixou todos livres das leis? Não. Estamos sujeitos às leis materiais e somente estamos sujeitos a isso porque escolhemos. Escolhemos vir para cá. Escolhemos vir para o mundo material. Então, quem está no mundo material está sujeito às leis materiais, sim. Está sujeito às 3 misérias materiais. Não tem ninguém no mundo material que não está sujeito às 3 misérias materiais. Todos nós estamos. É uma concepção errada. Então, Deus está dando o melhor para nós. O ambiente sempre é perfeito. O ambiente que vivemos é perfeito. Qualquer coisa que aconteça para nós é perfeito. Tudo é perfeito. Se alguém sofre, é porque está cumprindo algo que fez no passado, em vidas anteriores, que causou sofrimento a alguém. Então, ele está sofrendo agora. E Srila Siddhar Maharaj dá o exemplo da mãe. Se você vê a mãe castigando o filho, naquele momento exato, você vai achar que a mãe é ruim, que a mãe não é boa, que ela não gosta do filho, mas claro que ela gosta do filho. Você tem que analisar a mãe, ver o porquê ela está fazendo aquilo. Ela está corrigindo o filho. Quem não corrige, não gosta da pessoa. Quem não corrige, não gosta. Quem corrige, sim gosta, porque quer que a pessoa não faça mais errado. A correção é necessária, sim. E Krishna, fizemos algo errado e Ele está nos corrigindo. Praticamos ações ruins e Ele está dando para nós o sofrimento que causamos às outras almas. Se fizermos algo de bom para alguém materialmente, Ele está nos dando esse algo de bom agora.
Então a concepção correta é essa. Mas como que uma pessoa pode ter a concepção correta se não tem um mestre genuíno, se não serve Deus? Não adianta somente ter um mestre genuíno. Se não tiver serviço a Deus, se não seguir o que o mestre genuíno fala, orienta, não temos nenhuma conexão com Deus. Não temos a Minaya, a verdade. A verdade só descende através do serviço devocional. Então, mesmo esse estudante perguntando, ele vai entrar no intelecto dele. Srila Siddhar Maharaj está explicando, o intelecto dele vai compreender, mas a alma dele não. A alma só compreende quando existe serviço devocional e a verdade se revela. A escritura se revela para a pessoa, a instrução do guru se revela. Se não tiver serviço devocional da forma adequada, seguindo um guru genuíno, a verdade não entra na alma. Sabemos aquilo, mas não executamos. Sabemos que aquilo é bom, sabemos que a outra coisa é ruim, mas não fazemos. Por quê? Porque não tem serviço devocional adequado. Por isso, o serviço devocional adequado e a prática é diária, o sadhana é diário, o serviço devocional adequado é a única coisa que vai nos fazer nós limparmos a alma e com a limpeza da alma a verdade vai descender. Não adianta essa pessoa aí, esse estudante perguntar. No começo do livro tinham dois cientistas perguntando, não adianta perguntar, não adianta. O guru respondeu, mas não adianta, porque não vai entrar na alma. Não vai entrar na alma. Silachara Maharaj falou isso. Ele planta a semente da trepadeira devocional na alma do discípulo. Mas se o discípulo não regar todos os dias, a semente morrerá, não frutificará, não irá crescer e morrerá sim. Então tem que ter a prática diária, tem que ter o serviço devocional diário, sob a orientação de um guru genuíno. Seguir o que o guru falou, não o que nossa mente fala. Quem somos nós para questionar se Deus é bom ou ruim? Quem somos nós para querer saber sobre Deus? Deus é autocrata. Deus controla tudo. Deus se revela para quem Ele quer, não é para quem duvida dele. Ele não vai se revelar para quem está duvidando dele. Ele não precisa mostrar nada para ninguém. Deus não precisa mostrar nada para ninguém. O guru genuíno não precisa mostrar nada para ninguém. Alguns criticam o guru, sim. Alguns fazem besteira em relação ao guru. Depois, quando o guru vai embora, como agora, Shilachara Maharaj nos deixou visualmente, somente visualmente, porque ele está aqui. Ele nos deixou visualmente dia 10 agora. Dia 10 ele nos deixou, segunda-feira, às 4 horas da manhã na Índia. E agora as pessoas estão se arrependendo. As pessoas que não serviam ele, as pessoas que não aceitavam ele, as pessoas que criticavam ele, estão agora arrependidas. Isso é um bom sinal, o arrependimento é um bom sinal. Mas o que foi, foi. Perderam a oportunidade. Da mesma forma, Krishna não vai querer se justificar para ninguém, ele é autocrata. Então ele não vai se apresentar para aquele que duvida dele, aquele que não tem fé nele. Ele se apresenta para quem ele quiser. Ele se mostra para quem ele quiser. As grandes almas sim viram Krishna. Mãe Yashoda, ele se apresentou para Mãe Yashoda. Ele se apresentou para vários devotos muito íntimos, muito próximos dele. Muito, muito próximo, não para qualquer um. E aquela velha história que eu sempre falo aqui, Shripad Tapasi Maharaj falou, não é ver para crer, é crer para ver. Tem uma grande diferença nessa troca de palavras. Crer para ver, não ver para crer. Então, Srila Siddhar Maharaj está tentando explicar para essa pessoa, esse estudante, mas
na verdade, se ele não fizer serviço devocional, ele vai, no intelecto ele vai ficar questionando, pode até aceitar no intelecto, mas na alma não. A alma não vai entrar na alma. E ele continua as perguntas agora para Srila Siddhartha Maharaj. Dante. Ouvi dizer que, segundo a ontologia védica, a alma é marginal. Da sua posição marginal ou tatasta, as almas divas sabem que existe um mundo superior e um inferior? Que existe sofrimento no mundo material e serviço divino no mundo espiritual? Srila Siddhartha Maharaj. A alma diva tem adaptabilidade para ambos os lados. Marginal quer dizer dotado de adaptabilidade em relação tanto ao mundo material quanto ao mundo espiritual, sem participação ou qualquer experiência de ambos. A alma marginal, tatasta diva, possui tão somente adaptabilidade seminal em relação a ambos. Situa-se à margem entre os mundos material e espiritual. E situar-se à margem, estritamente, significa se está na posição. A adaptabilidade pode-se ir rumo ao mundo espiritual e vir para o mundo material. Existem potencialmente ambas as possibilidades, mas é dado à alma exercitar a sua liberdade. A alma é uma unidade consciente, por isso possui livre-arbítrio. Liberdade é inseparável de consciência. Unidade consciente e liberdade são iguais. Átomo consciente significa estar dotado de liberdade, pois sem liberdade seria matéria. Então aqui, esse estudante pergunta para Srila Siddhartha Maharaj sobre a consciência da alma, a alma que está no Tatasta Shakti, na posição marginal de Deus. Na verdade, a posição marginal entre o mundo material e o mundo transcendental é esse o local que estávamos, todos nós. Tatasta Diva, a alma que está nesse plano marginal. E quando estamos no plano marginal, você pode ir tanto para um lado como para um outro. É como no fio da navalha. Um fio da navalha, você está sobre uma superfície muito fina, você pode ir tanto para um lado como para o outro. E nós sim escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio. Naquele plano não há livre-arbítrio, mas quando o Senhor Vishnu, ele dá um olhar para aquele plano que não tem consciência lá, e consciência é livre-arbítrio. Quando o Senhor Vishnu olha para aquele local, as almas recobrem a consciência. E aí ela tem o livre-arbítrio. E o Senhor Vishnu pergunta para elas: você quer servir Deus, me servir, ou você quer ser servido? Infelizmente, nós escolhemos ser servidos. E estamos aqui no mundo material, como esse estudante perguntando, e todos nós. Não adianta reclamar que estamos sofrendo, que isso, que aquilo. Escolhemos esse plano. Nós não quisemos servir Deus. Há muito tempo atrás. Não quisemos servir Deus. Mas agora temos a oportunidade. No corpo humano, é a única forma que podemos servir Deus. O corpo humano, estamos no corpo humano. Temos a oportunidade de conhecer um guru genuíno, depende do sukriti de cada um. Nós, na verdade, que estamos aqui, a maioria que acho que está assistindo aí a live, teve o sukriti de ter iniciação com o guru genuíno. Então agora é só segui-lo, seguir as orientações dele, e podemos sair sim desse plano material. Agora temos a chance de escolher novamente. Podemos sair daqui. Queremos continuar com o desfrute material dos sentidos e da mente, ou queremos servir Deus? Se quisermos servir Deus, nos entregar totalmente a Deus, Ele vai nos levar para um plano transcendental.
porque vamos atingir amor puro por Ele, e tendo amor puro por Ele, Ele nos levará para lá. Há muito tempo atrás escolhemos errado, mas agora podemos escolher certo. Mas ainda não escolhemos. Não escolhemos certo. Eu não escolhi certo, vocês também não, provavelmente. Por quê? Porque não estamos totalmente rendidos a Deus. Não estamos em Sharanagati. Se não estamos em Sharanagati, a entrega total a Deus, é porque ainda não escolhemos certo. Estamos na dúvida. Ainda queremos desfrutar dos sentidos, ainda queremos desfrutar da mente. Não conseguimos ainda entrar no estágio de consciência e falar, não quero mais nada para mim. Quero somente distribuir a consciência de Deus e servi-lo da melhor forma possível. Sharanagati, a entrega total, 24 horas por dia. Então ainda não escolhemos isso. Ainda queremos o desfrute sim. Todo mundo gosta de desfrutar. Todo mundo gosta até de desfrutar a prachada. A comida que vai para o altar, todos nós gostamos de desfrutar. Olha só o estágio inferior que estamos. O estágio inicial da devoção. Não temos a consciência que aquele alimento não é alimento, é prachada. E escolhemos. Alguns reclamam que a prachada está fria. Sim, alguns reclamam. Poxa, não está quentinho. Então a pessoa quer desfrutar do alimento. Mas não é alimento, é prachada. Por isso Silathyara Maharaj falou, não podemos esquentar a prachada de forma alguma. Prachada não é para o nosso desfrute, é para o desfrute de Deus, de Krishna, a Boga. Ele desfrutou o alimento, Boga quer dizer desfrute, ele desfrutou e vem como misericórdia para nós. Você imagina quem ainda não tem iniciação com o Guru genuíno, quem não segue nada do que o Guru orienta. Se nós que temos um pequeno, servimos muito pouco, mas algum serviço existe. Imagina quem não tem isso. Aí faz umas perguntas como essa que o estudante fez e continua fazendo, perguntas que não têm cabimento. Julgar Deus, se Deus é bom. Ele acha, na verdade, que Deus não é bom. Por quê? Porque a consciência dele é extremamente limitada. A nossa também é, mas a dele é extremamente. Então, temos que servir e conseguir algum dia sair desse plano material. Escolher da forma adequada. Entrega total a Deus. Não querer para nós. Então, não adianta reclamar que está sofrendo aqui no mundo material. Plantamos e colhemos. Tudo que estamos colhendo hoje, dia a dia, tudo, o que colhemos é fruto do que fizemos nas vidas anteriores. Então não adianta reclamar, temos que aceitar da melhor forma possível. Aceitar tudo da melhor forma possível e, com dificuldade ou sem dificuldade, servir Deus. Seguir a orientação do Guru. Silathyara Maharaj falou, não importa se você está no frio ou se está no calor, não importa se você está na floresta, na praia ou na cidade, não importa, temos que servir Deus o tempo todo. Essa é a nossa meta, servir para algum dia conseguir amor puro por Ele. E conseguindo amor puro por Ele, iremos morar com Ele. Mas esse não é o objetivo final da vida. O objetivo final da vida para Ayodhya é amar a Deus puramente. Prema. Essa palavra é extremamente importante. Prema. O objetivo final da vida é prema. Por isso, Shripad Tapasi Maharaj escolheu o nome do restaurante dele, Prema. Amor puro por Deus. Estudante. A alma possui liberdade, mas terá conhecimento dos variados aspectos da realidade? Srila Sridhar Maharaj. A alma é muito pequena e sua liberdade também é imperfeita. Em sua posição marginal, a alma é muito vulnerável. Liberdade não quer dizer liberdade absoluta. A possibilidade de cometer erro existe,
pois a alma é tão pequena e sua liberdade defeituosa. A liberdade da alma minúscula não significa liberdade perfeita. Liberdade completa seria realidade perfeita. Mas a alma minúscula é dotada da menor liberdade atômica. Esta é a posição dos átomos de consciência, e é por isso que são vulneráveis. A posição dos que se encontram situados na posição marginal é que poderão julgar correta ou incorretamente. Teríamos de culpar a Deus por nosso sofrimento, caso a alma não fosse dotada da liberdade de poder determinar sua posição. Mas não podemos culpá-lo. O ponto de partida do sofrimento da alma está dentro de si própria. Então não podemos culpar Deus pelo nosso sofrimento material. Não podemos culpar, porque escolhemos isso. Se não tivéssemos tido a oportunidade de escolher, aí sim, alguém poderia falar, poxa Deus, você é injusto, vou culpar você, porque eu sofro tanto, porque o outro não sofre tanto, porque essa diferença. Mas Deus dá o livre-arbítrio, Ele deu na época em que fomos questionados, e Ele dá o livre-arbítrio que você vai fazer. Se você quer ajudar o outro materialmente, se você quer prejudicar o outro materialmente, ou se você quer servir Deus. São três coisas totalmente diferentes. Ajudar o outro materialmente é uma coisa, vai produzir karma bom para as próximas vidas, mas no mundo material. O karma bom é cumprido no mundo material. Se você prejudicar os outros, quando eu digo os outros, são todos, não somente o ser humano. Quando você prejudica os outros, você vai cumprir o karma ruim aonde? No mundo material. Quando você serve Deus, você ganha sukriti, mérito espiritual. Não ganha karma. O serviço a Deus, sob a orientação de um guru genuíno, somente é serviço a Deus se o guru orientou. Você vai ganhar mérito espiritual, sukriti. Você vai voltar para o mundo material? Provavelmente, porque não é em uma vida, não é servir pouquinho Deus. Enquanto não tiver a entrega total, não iremos sair do plano material. Mas você voltará com mais mérito espiritual. Nada é perdido que é feito espiritualmente. Tudo que você faz material é perdido. Tudo, qualquer benefício que você tenha material é perdido. O que é espiritual, transcendental, não. Se você faz algum serviço a Deus, através do Guru, se você cantar uma vez o Mahamantra Hare Krishna, depois da iniciação do Guru, isso é espiritual, é transcendental, uma vez que for. Claro que uma vez não vai praticamente alterar nada, é um grão de areia no universo. Mas, quanto mais você faz, mais mérito você ganha. E na próxima vida, você virá com mais condições de servir. Num corpo melhor, num ambiente melhor, num local melhor. E vida após vida, você vai melhorando. Se você servir corretamente, você vai encontrar um guru genuíno na próxima vida, sim. E você continuará o serviço, e na outra vida também, e na outra vida também, até chegar a Sharanagati, entrega total. Quando atingirmos Sharanagati, não sabemos quando vai ser, mas algum dia, se continuarmos, vamos atingir. Quando atingirmos isso, o amor puro por Deus, não voltaremos mais para o mundo material. Então, quanto menos karma nós produzirmos nessa vida, melhor. E a única forma de não produzir karma é servir Deus. Mas o intuito não é não produzir karma. O intuito é servir Deus. Não queremos a renúncia, mesmo porque é impossível. Ninguém consegue renunciar totalmente. Como disse lá Acharya Maharaj, você está respirando, eu estou respirando, nós estamos matando micro-organismos que estão entrando no nosso corpo. Se não matarmos eles nos matam. Quando bebemos água, estamos matando micro-organismos. Então não tem como não prejudicar os outros, somente no serviço a Deus. Sempre estamos prejudicando alguém, mas quando servirmos Deus, não.
O serviço a Deus não tem prejuízo para ninguém. Temos aqui deixe-me ver aqui, a Milita Didi. Ela fez uma pergunta, vamos ler a pergunta aqui. Quando nós decidimos vir para o mundo de desfrute dos sentidos, escolhemos errado, porque negamos um amor tão puro. Só foi pelo desfrute mesmo, ou também para pagarmos nosso karma de vidas anteriores, porque tudo de Deus é tão bom e puro. Amrita, então, quando estávamos no plano do Nirvana, Tatassa Shakti, aquela região marginal, ninguém que está lá tem karma. A alma está inerte lá. Não existe karma lá. Lá não é o plano material. Está entre o plano material e o plano transcendental. Aquele plano não é material. Está entre um e o outro. Aquele plano é a energia marginal de Deus. Então, quem está lá não tem karma. A alma que está lá não tem karma. A pessoa que renunciar totalmente a tudo, o objetivo do Mayavada é chegar lá. O objetivo do budismo é chegar lá. Quem conseguir aquilo não tem karma, ele renunciou. Mas ele renunciou também a Deus. Então ele não vai para o plano transcendental, ele vai para esse plano que não tem consciência. Então, quando escolhemos desfrutar, não foi para cumprir karma, porque quem está lá não tem karma. Nós tivemos o livre-arbítrio durante algum momento, quando eu já falei, hoje, o Sr. Vishnu olhou para aquele plano. O Sr. Vishnu olhou e ele fez a pergunta. E nós decidimos desfrutar. Não quisemos servir. Porque existem duas coisas. Ou você serve Deus, ou você desfruta para si mesmo. Infelizmente escolhemos isso. Mas não é por causa de karma, porque lá não existe karma. Karma é no plano material. Se você tem karma, você vai cumpri-lo no plano material. Aquele plano não é material. Mas a alma não fica eternamente lá. A alma só fica eternamente no plano transcendental. O plano transcendental, uma vez que nós atingirmos esse plano, nunca mais sairemos. Nós nunca estivemos no plano transcendental. Somente um guru genuíno. Mas eu acho que não é o caso de ninguém que está assistindo aqui a live. Talvez tenha, né? Não sei quem é quem. Pode ser que tenha um guru genuíno assistindo a live aí. Eu acredito que não. Mas pode ser que tenha, não sabemos quem é quem. Somente um Paramahansa conhece outro Paramahansa. Somente um guru genuíno conhece outro guru genuíno. Como eu não sou guru e nem genuíno, então não conheço, não consigo saber quem é e quem não é. Mas provavelmente não tem ninguém aí que está nesse estágio. Então, Amrita, respondendo a tua pergunta, é realmente porque decidimos vir para cá para desfrutar. E o desfrute causa karma. O desfrute causa karma. A ação causa karma. Tanto a ação boa como a ação ruim causa karma. E o karma vai nos trazer para o mundo material, sim. Se você renunciar a tudo, você pode ir para esse plano marginal, que não é o nosso objetivo. E servir Deus, você irá para o plano transcendental. Também não é esse o nosso objetivo, porque existem 5 tipos de liberação. Todo mundo normalmente acha que a liberação é ir para o plano, esse plano marginal. Não, existe liberação para você morar com Deus também. É um tipo de liberação, de você ter os traços físicos de Deus. Também é um plano de liberação. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é amar a Deus puramente, prema. Não importa se é aqui, se é no plano transcendental, onde for.
O objetivo final da vida é prema, amor puro por Deus. Não é ir para lá viver com Deus ao lado dele, no mundo transcendental. Não é. Não é esse o plano. E não é esse o objetivo final para Ayodhya. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos ver quem está hoje conosco, já que eu estou aqui olhando para o aparelho, o iPad. Temos a Jana Videvidasi conosco, temos a Amrita Didi, o Adipurusha Prabhu. Que aparece para mim aqui no Facebook são esses. No Instagram depois eu verei quem está lá. Mas vamos continuar então com a leitura desse maravilhoso livro, como todos, de Srila Siddhar Maharaj. O sofrimento de uma alma em cativeiro é semelhante ao do viciado numa droga. Antes de começar a intoxicar-se, o primeiro passo rumo ao vício é a curiosidade. Então, após intoxicar-se por um certo tempo, não se pode viver sem intoxicação. Nosso apego à Maya, ou o equívoco, é como o vício de uma droga. Inicialmente, sentimos-nos curiosos, mas quando nos habituamos à intoxicação do equívoco, somos forçados a continuar usando essa substância intoxicante. O vício poderia nunca ter começado, mas assim que começou, na medida em que se cultiva o vício, a intoxicação o devorará. A causa primeira de nosso enredamento com a natureza material foi de misturar-nos com Maya numa brincadeira de curiosidade. Então veja só o que Siddhar Maharaj está falando. O primeiro instante é curiosidade, como uma pessoa, ele faz analogia com uma pessoa que usa droga. Na verdade é uma pessoa que começa a usar droga. É a curiosidade. Como é que será que é? Como é que eu vou ficar se eu usar essa substância, essa droga, me intoxicar? Da mesma forma, nós não quisermos servir, nós quisermos saber como que é o desfrute, queremos desfrutar. E aí caímos no mundo material, sim. Tivemos uma queda dos planos celestiais até chegar na Terra. Já passamos pelos planos celestiais e fomos descendo, até chegar na Terra. Só que é uma substância que intoxica. Por isso, Srila Maharaj fala, se você quer largar o desfrute dos sentidos, você não pode querer cada vez mais fazer aquilo. É como jogar lenha na fogueira, é como jogar gasolina no fogo. Quanto mais você desfruta dos sentidos, mais você vai querer desfrutar. Você fica viciado com isso. Da mesma forma que nós queremos desfrutar, cada vez mais queremos desfrutar. Não existe isso daí de enjoar. Cada vez mais vamos querer desfrutar. Você pode até mudar o desfrute, mas o desfrute vai continuar. É intoxicante. Caímos nesse vício, agora é muito difícil sair. Somente com a misericórdia do Guru, como cantamos todos os dias no Vandana, de manhã e à noite, quem canta, quem segue a orientação de Srila Maharaj, canta todo dia, de manhã e à noite. Om Adyanati Mirandasya, Dhyana Dhyana Shavakaya, Chakshura Militanjana, Tasmai Shri Gurave Namaha. Somente o Guru vai dar Sambandha Gyana, o conhecimento do nosso relacionamento com Deus, através da sua misericórdia. Ele está nos tirando da escuridão. A alma está na escuridão, a alma caída está na escuridão. Somente com o Guru genuíno, seguindo ele, podemos sair dessa intoxicação. Por isso estamos num hospital. O templo é um hospital. O Guru é um médico. Essa é uma outra analogia que é feita. O hospital é o templo. O Guru é o médico da alma.
Se você não for no hospital, se você não seguir a orientação do médico, você não vai sarar. Se você está viciado, como um viciado tem que ser internado numa clínica. É muito mais fácil um internado na clínica se curar do que aquele que está fazendo tratamento fora da clínica. Por isso, fazendo analogia, a pessoa que mora no templo, se você pega alguém que está no templo, um brahmachari, um sannyasi, ou quem mora dentro do templo, mesmo guirrasta, ele está muito mais propenso a tirar esse vício da intoxicação. Como um doente, porque é uma doença sim, quem é intoxicado, quem é viciado em drogas materiais também é uma doença do corpo. Se você estiver internado numa clínica, é mais fácil você se curar. Se você estiver fora, é mais difícil. Da mesma forma, aquele que vive dentro do templo, honra a prachada de manhã, à tarde e à noite, ele canta as canções, ele participa do Arati todo dia, ele escuta a Harikata todo dia. É muito mais fácil ele se curar do que aquele que vai de vez em quando ou aquele que não vai. Aquele que não vai é muito, muito, muito difícil. Por isso, Maya atinge a pessoa. Maya é terrível, mas ela é uma devota exemplar de Krishna. Ela segue o papel dela. O papel dela é nos testar. O teste sempre virá. E a maioria das vezes, quem não segue corretamente cai na prova que ela dá. Caímos na prova, reprovamos na prova. Então, quem se rende, quem está, mesmo sem ser rendido, mas morando ou indo todo dia no templo, quanto mais vamos no templo, mais tomamos o remédio. Eu vou fazer uma analogia do templo, né, que eu falei como hospital. Você vem no templo, você toma um medicamento intravenoso, na veia. Se você não vem no templo, mas você segue em casa a sua prática, você toma um comprimido. Também tem efeito? Sim, também tem efeito. Mas não é igual. Agora, se você não toma o comprimido, se você não toma o remédio, se você não faz a prática devocional adequada, não tem como se curar da doença. Não tem como se curar da doença. Então, quem não segue o que Silachara Maharaj falou, está nos livros, está nas aulas, agora não temos mais a chance de escutar ele, a voz dele novamente ao vivo. Não temos mais essa chance. Mas tem aulas dele escritas, tem livros, tem vídeos, tem áudios. Se seguirmos o que ele falou, a doença vai indo embora gradativamente. Se alguém estiver mais dedicado, for todo dia ao templo, quanto mais você for ao templo, mais você fazer o Parikrama da Tulasi, mais você participar do Arati, cantar para a deidade, cantar junto o santo nome, Harinama Sankirtan, o Yuga Dharma, a religião da era, escutar Harikata, falar sobre Deus, falar somente sobre Deus. Quanto mais fizermos isso, mais a doença vai se afastando do nosso corpo. Na verdade, não é do nosso corpo, é da nossa alma, porque a doença que temos espiritual é da alma. É uma doença da alma. Como é que vamos curar essa doença muito grave que carregamos vida após vida? Desde o momento que saímos do Tatastha Shakti, estamos carregando essa doença. Vida após vida, como animal, como planta, como tudo. Como ser humano agora, estamos doentes, sim, muito doentes. E se não fizermos a prática adequada que o Guru nos orienta, a doença aumenta. E a próxima vida não viremos como ser humano se não servirmos Deus. E a doença continua no corpo animal, a doença continua no corpo de uma planta, qualquer corpo do mundo material. A doença continua. E não sabemos quando vamos ter um médico novamente, genuíno. Um médico genuíno. Quando vamos ter um médico genuíno novamente? Se seguirmos, nem que seja um pouco, o que Silachara Maharaj falou, vamos ter um corpo humano na próxima vida. Rupa Goswami fala isso. Se seguirmos totalmente o que Silachara Maharaj falou, aí não voltaremos mais para cá, para o mundo material. Mas tem que ter a entrega total, Sharanagati.
Por isso ele falou em aula já que nós devíamos ler todos os dias o Sri Prabhupada Jivanamrita. Ele falou em 2 ocasiões, esse ano mesmo, ou no final do ano passado, foi no Zoom, essas aulas de Zoom que ele dá todo domingo, ele dava todo domingo. Nessas aulas que ele falou, leiam Prabhupada Jivanamrita, o único livro escrito de próprio punho de Srila Siddhar Maharaj. E é um livro que é uma coletânea do néctar dos grandes devotos. Narottama Das Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. E o que fala nesse livro, basicamente, do começo ao fim? Sharanagati, a entrega total a Deus. Então, temos que prestar atenção nisso, compreender isso. Temos que prestar atenção e compreender isso. Vamos continuar a leitura. Eu quero terminar aqui essa parte aqui que foi gravada nesse mesmo áudio, para não perdermos. Numa brincadeira de curiosidade, mas quanto mais nos tornamos seus amigos, mais ela nos devora. É assim que acabamos nas garras de Maya. Inicialmente, no entanto, nosso envolvimento era muito pequeno. Era como quem está experimentando uma droga. O início de nossa brincadeira com Maya envolvia o mau emprego de nosso livre-arbítrio. E é isso que nos trouxe ao estado atual, onde Maya nos devorou. Maya significa nossa atração pela intoxicação. Maya existe onde quer que haja gosto pela exploração. E Maya, então, ela está nos devorando. É como um fogo devorando uma madeira ou qualquer produto combustível. Maya está nos devorando. E como que vamos nos tornar amigo dela, como foi dito? Desfrutando cada vez mais. Quanto mais você desfruta, mais amigo de Maya você fica. Mais ela te devora, mais ela te suga. Então temos que nos afastar de Maya. De que forma? Srila Maharaj também já explicou isso em aulas anteriores. A forma de se afastar de Maya é servir. Porque onde tem serviço devocional, Maya não entra. Maya não é permitida estar onde tem serviço devocional. Mas serviço devocional não é a nossa mente. Serviço devocional não é a nossa mente. Porque, vou dar um exemplo, se você está no templo, escutando Harikata, ou cantando, ou qualquer coisa, você está no templo, Maya não tem acesso a esse local. Mas se você pega o celular e começa a ver mensagens, você começa a ver outras coisas que não são devocionais, Maya está te pegando sim, dentro do templo. Por quê? Porque você está cometendo ofensa. Srila Maharaj já falou isso também em aulas anteriores. Veja só a importância de ler as aulas anteriores. O que ele já falou. Ele já falou tudo, basicamente. Se você pega um celular e fica desviando a atenção na hora da aula, na hora que está lendo uma escritura, na aula que você está participando do Arati ou qualquer coisa, da canção, sentado, se você pega o celular para ver algo que não é relacionado à devoção, não é para tirar uma foto, para mandar para o guru, para tirar uma foto, para postar, para mostrar que estamos no templo, isso é Maya, ela está te atingindo lá, e isso é ofensa. Srila Maharaj falou, pegar o celular ou desviar dessa forma, ou ficar falando também durante o programa, isso é ofensa a Krishna, isso é ofensa a Mahaprabhu. E aí Maya, ela entra na sua mente, e você fica lá no celular, olhando isso, olhando aquilo, vendo mensagens de trabalho, olhando fotos de outra pessoa, isso tudo é Maya. Então, ela não atinge você se você estiver servindo. Onde Maya está servindo, onde existe serviço a Deus, Maya não entra. Mas se você está no templo, no local sagrado, e Srila Siddhar Maharaj fala, não existe diferença entre o templo e Goloka Vrindavana. O templo é um oásis no mundo material.
onde tem adoração à deidade, onde tem serviço aos Vaishnavas, onde tem regras e regulamentos, é Goloka Vrindavana. Então, se você está lá no templo, mas está ofendendo Deus, olhando o celular, vendo mensagens, aí Maya atinge você sim. Porque você não está servindo Deus, você está servindo Maya. Quando você pega um celular na mão para olhar coisas que são materiais, você está servindo Maya, você não está servindo Deus. Mesmo estando no local sagrado, mesmo estando na casa de Deus, você está servindo Maya. Então temos que tomar consciência disso. Silachar Maharaj falou, e mesmo depois que ele falou, eu já vi devotos olhando o celular aqui no templo. Mesmo depois da aula dele, eu já falei várias vezes isso, e eu vejo devotos mexendo no celular dentro do templo. Dentro do templo e no programa. Dentro do templo tudo bem, acabou o programa, não há problema. Mas dentro do programa, com o altar aberto. Agora, se eu falar isso para a pessoa, na frente de todos ou separadamente, o ego é tão alto que a pessoa pode não vir mais. Então, por isso que às vezes eu não falo. Eu vejo, mas não falo. Apesar de não enxergar direito, eu vejo isso. Mas a pessoa tem que se tocar, a pessoa tem que se ligar, que está ofendendo Deus. O Guru falou isso, Silachara Maharaj falou isso. É uma ofensa à deidade, é uma ofensa a Deus você fazer isso. Então, tem vários pontos que temos que prestar atenção e seguir. A ação é a verdade. A verdade é encontrada quando se dedica tudo ao centro, a Krishna. Estudante. Se na posição marginal, tatasta, a alma está exposta a ambas, a realidade e a ilusão, por que então ela não tem suficiente discriminação para tomar o caminho certo? Srila Sridhar Maharaj. Ela não tem uma discriminação profunda, real. Tem apenas um pouquinho de discriminação. Mas existe. Por menor que seja, existe. Estudante. Poderia ela também se dirigir para a dimensão espiritual do Senhor? Srila Sridhar Maharaj. Sim, e algumas almas vão para aquela região. Algumas vão para aquele lado e outras vêm para este. A alma tem independência. Não é que todos vão a um só lado ou a outro. Desse modo haveria coação. Mas não há coação. É uma escolha livre. Alguns vêm para este lado e outros vão para o outro lado. Estudante. Então, ninguém impõe nada. Krishna não impõe nada. Ele não força ninguém a fazer nada. Ele dá o livre-arbítrio naquele momento e nós escolhemos. Nós que escolhemos. Então, Krishna não tem culpa. Somos nós que escolhemos. E escolhemos errado, infelizmente. Não existe... Ninguém é forçado a nada. E quem escolheu ir para lá é a maioria. 3/4 das almas que foram questionadas foram para lá. Nós somos aqui no mundo material 1/4. 3/4 das almas está no mundo transcendental. E pense bem, todo átomo tem alma. Você imagina o número de almas que existem no plano material e 3 vezes mais no mundo transcendental. Tivemos o livre-arbítrio, não sabíamos exatamente se tivéssemos a consciência plena, não, claro que não escolheríamos vir para cá. Nós ficamos curiosos, como foi dito. Tínhamos alguma consciência, mas não a plena. Porque quem tem consciência plena, escolhe lá. Da mesma forma nós agora. Nós não temos consciência plena. Por quê? Porque estamos ainda querendo desfrute. Quem quer se entregar totalmente?
Não temos a consciência plena, claro que não. Então queremos continuar ainda no desfrute dos sentidos. Quem tem um pouquinho de consciência cada vez mais vai querer se render. Quanto mais consciência tivermos, mais vamos nos render. E a consciência plena, na verdade, é quando a pessoa atinge Sharanagati. A hora que ela atingir Sharanagati, a entrega total, aí sim ela tem consciência que fala: nada é mais importante do que servir Deus. Eu vou me entregar totalmente a Ele. Isso é Sharanagati, entrega total a Deus. Dante. Há algum conhecimento que possa vir de fora, ou é possível que a alma, na posição marginal, receba a ajuda de um agente externo? Srila Sridhar Maharaj. O auxílio externo está presente em cada estágio de nossa existência espiritual, no plano marginal. Indiferentemente de existência espiritual, no plano marginal somente pode haver ajuda provindo de agentes superiores. Uma pessoa santa comum não pode detectar os defeitos ou qualidades transcendentais na alma indiferencial. Tal ajuda é trabalho para uma personalidade superior. Somente o próprio Deus, ou uma pessoa santa, dotada de poder por Ele, podem ajudar uma alma nessa condição. Suponha que você tem uma criança recém-nascida. Apenas um médico especialista, com conhecimento avançado, poderá tratá-la. Mas quando a criança for um pouco crescida e puder falar, poderá expressar os sintomas que a afligem. Nesse momento, um médico comum poderá ajudá-la. Os santos comuns não nos podem ajudar em um certo ponto, mas o próprio Senhor e aqueles santos altamente dotados de poder que estão intimamente conectados a Ele podem nos ajudar em qualquer estágio de nosso desenvolvimento espiritual. Então, foi perguntado se lá no Tatastha Shakti alguém pode nos ajudar. E aí Srila Sridhar Maharaj falou sim, o próprio Deus ou um santo empoderado por Deus para nos ajudar naquele plano. Mas somente um santo pode nos ajudar espiritualmente, mas naquele plano não. Tem que ser um especialista. E aí Srila Sridhar Maharaj deu o exemplo de um médico clínico geral e de um médico especialista. Então, acabamos de ler hoje. Amanhã continuaremos a leitura com esse livro também, a continuação desse livro, desse capítulo 6. E agora vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá tempo de fazer e responder depois da canção. Então, não houver mais perguntas. Vamos ver quem está no Instagram daqui a pouquinho. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã com o programa às 19 horas, é o início. E não esqueçam, semana que vem, quinta-feira que vem, teremos o festival do 11º dia do desaparecimento de Srila Acharya Maharaj. Então, quem quiser vir aqui ao Templo de São Paulo, participar conosco, glorificar Srila Acharya Maharaj, somente eu estou pedindo para que a pessoa ela confirme a presença para nós organizarmos a comida, né? O quanto vamos fazer, e estão todos bem-vindos, serão bem-vindos. Srila Acharya Maharaj vai ficar muito feliz de ver os devotos reunidos, os simpatizantes também, que simpatizam com a filosofia com ele. Então, até quinta-feira que vem, no festival, presencialmente, mas também, quem quiser vir antes, amanhã teremos programa, domingo 2 programas, de manhã e à noite, terça-feira também, e na quinta o festival. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam.